sejam bem-vindos ao Power Talks, o podcast que te empodera a ir além. E hoje nós vamos falar de um super assunto aqui que está bombando na mídia, que é a inteligência artificial e como ela está mudando o mercado de trabalho. Para você que é líder, gestor de empresa, eu trouxe aqui um convidado super especial, um cara que está em alta aí, sendo chamado para um monte de eventos, escrevendo um monte de artigo e que vai trazer insights bem bacanas sobre esse assunto. Quem está comigo hoje é o Cristiano Cruel, chefe de inovação da Startse. Seja bem-vindo aí, Cristiano. Olá, tudo bom? Tudo bom, Felipe? É um prazer estar aqui com vocês, dividir e falar, trocar ideias aqui sobre esse tema tão intrigante que me acompanha há muito tempo, mas agora realmente parece que ele atingiu aí todos os cantos do mundo, ou vai atingir todos os cantos do mundo. Vai ser muito legal a gente tentar esclarecer, entender os fundamentos e debater aqui que impacto isso pode ter em cada negócio, profissão, para todo mundo aqui que nos escuta. Fala um pouquinho aí do que você tem feito na Startse, enfim, o pessoal entender um pouquinho o contexto. A Startse é um business que é uma escola de novos negócios, tipo um business school, é mesmo. A Startse tem cursos online, presenciais, ela faz muitas imersões no exterior, a gente tem posto avançado em Miami, Lisboa, Israel, na China. Então, nesse mundo de temas tecnológicos, transformações de mercado, novas práticas de gestão, é onde eu habito. Eu nunca sei se eu tenho o melhor ou o pior trabalho aqui na Startse, mas é muito divertido. Que legal, Cruel, deu para entender. Vamos entrar no tema, então. Mas antes da gente falar, tá todo mundo falando de inteligência artificial, tenta definir para a gente, pode ser? Para a gente colocar todo mundo, né, na mesma visão do que é inteligência artificial, se existem diferenças. Explica para a gente aí, Cruel. Olha só, inteligência artificial é um termo cunhado lá pelos anos 50. E esse negócio começou e ameaçou, recebeu muito dinheiro, prometeu e não entregou. Então deu um verão e deu um inverno. Lá pelos anos, eu não sei, talvez os anos 80, teve o segundo verão, que a máquina ia parecer inteligente. E logo depois não entregou de novo, Felipe, veio o segundo inverno. Aí no terceiro lance, 2012, eu acho, teve um terceiro verão. Foi quando 3 canadenses começaram a trazer uma técnica de inteligência artificial que se chama redes neurais e o negócio esquentou o verão de novo. O Felipe veio até que em dezembro do ano passado, o que aconteceu? O inverno? Não. Dobrou o verão, cara. Esquentou total com o lançamento de uma coisa, podemos fazer mais, um marco, que é o lançamento de uma coisinha chamada ChatGPT. Essencialmente, o que está acontecendo por essas últimas semanas e meses é que inteligência artificial era um termo que todo mundo já tinha ouvido falar, mas era lá da grande companhia, do super cientista de dados. Mas em dezembro do ano passado, ele cruzou o abismo de ser coisa simplesmente dos data centers das grandes companhias e ele virou uma coisa mais útil para o indivíduo. Caso vocês aí não usaram ainda o tal do ChatGPT, ChatGPT é um software free ou pago que parece um chat. Você dialoga com um algoritmo desse. O texto que você põe influencia o texto que sai. Tá bom? O ChatGPT é construído por uma empresa chamada OpenAI. ChatGPT da empresa OpenAI. A empresa OpenAI foi lá e pegou a tecnologia dela e lançou para o mundo e aquilo explodiu. Em uma semana tinha 1 milhão de usuários, em 2 meses tinha 100 milhões de usuários. Eu vi uma matéria aqui que a Índia está prevendo o caos. 5 milhões de desenvolvedores vão talvez perder o emprego e tal, né? Então, assim, está acontecendo uma série de mudanças. Eu queria que você trouxesse a tua visão, né? Se tem esse poder de impacto mesmo, se já está começando a mudar. O que eu acho importante, se você lidera uma empresa, é que a gente não pode deixar se criar essa ideia que ela, a tecnologia, versus nós, os humanos. Se eu ficar pintando que inteligência artificial é do mal, pessoas do bem não querem aprender o que é do mal. Então isso cria uma cultura refratária à descoberta, ao aprendizado. E aí os do mal vão aprender mais. Então devia ser o contrário, os do bem tinham que aprender mais. E tem que ter prudência sim, porque, sei lá, se você abrir um átomo para ver o que tem dentro, pode explodir uma bomba atômica e morrer todo mundo, tá? Então eu acho que tem que ter responsabilidade e prudência. E a maneira de fazer isso é ser mais responsável e aprender mais, não aprender menos. Então é menos pressa para julgar e mais paciência para aprender. Convoca seu time inteiro, faz todo mundo usar, faz uma linha na parede aqui, desenha o que pode acontecer de ruim e o que pode acontecer de bom. Como é que a gente se protege do que tem de ruim e como é que a gente alavanca o que tem de bom. Uma SWOTzinha
coisinha lá, né? Tem sim seus riscos, mas a gente tem que experimentar, aprender e vai haver sim, na tua opinião, já está havendo uma mudança no mercado de trabalho, no mundo corporativo com popularização da inteligência artificial, é isso? Eu penso assim, é mais provável que um advogado que entenda a inteligência artificial tire trabalho de um outro advogado que não entenda. Sim. Do que inteligência artificial tirar o trabalho de uma profissão. Né? Tem gente que vai ver isso e vai ser refratário, vai ficar com medo. Quem abraçar vai entender novas possibilidades. Por isso que eu acho que um dos maiores riscos é não aprender. Você não acha que, por esse interesse legítimo dos gestores procurarem o máximo de resultado, produtividade, isso não traz ameaças no trabalho? Eu acho que traz, é um dilema social que a gente tem sempre que vem revoluções e novas maneiras de fazer coisas. Sabe que um dilema social que eu vejo é algumas pessoas podem aprender essas tecnologias e ter saltos de performance, enquanto outras existe quase um achatamento de performance. Isso é um risco social que eu vejo, é o distanciamento entre as pessoas. Por isso que eu incentivo tanto na curiosidade de aprender. Você sabe que existe um cara chamado Andrew Yang. Segundo ele, a velocidade de mudança vai ser tão grande que é mais coerente, em vez de proibir o desenvolvimento tecnológico, é melhor favorecer e criar um novo mecanismo de reinclusão. Então eu acho que nós vamos ter que encontrar como sociedade outros mecanismos de fazer isso. Legal. Recentemente, teve uma petição criada por grandes pensadores que pediram para bloquear o desenvolvimento científico de inteligência artificial, viu isso? É verdade. Primeiro, eu acho que nós temos que encontrar maneira de regular produtos e serviços. Regular ciência eu já acho um pouco mais complicado. Essa petição falava em atrasar, segurar o desenvolvimento científico desse assunto. Então eu acho que esse debate ele é muito interessante. Eu acho que tem que regular, tem que encontrar mecanismos de regulação. Mas também tem que combinar com os russos, né, Felipe? É verdade. Assim, nós fizemos, literalmente, né? Não sei, literalmente, porque assim, do lado de cá não faz e do lado de lá vai fazer o quê? Então, exatamente, né? Isso pressiona e eu acho não tem que como desligar a internet, por exemplo, assim como não tem como parar nessa. O que você diria para os líderes, cara, que estão talvez essa FOMO, que está todo mundo falando e tal, mas que precisam entender? É todo negócio que precisa? Fala um pouquinho da tua opinião aí. Hoje o cara sabe o que é um ERP e um CRM. Há 10, 20 anos atrás, quase ninguém sabia o que era isso. É verdade. Então, por um lado, eu acho que não tem alternativa. Seja você empresário executivo, não interessa a função, o tempo de empresa, o histórico, você tem que entender os fundamentos, senão você não vai entender mais nada. Ponto, minha opinião. Segundo ponto, imagina alguém que trabalha no seu time e não sabe mandar e-mail e não sabe o que é a internet. É difícil fazer parte, concorda? Ele não tem um letramento digital mínimo. Sabe que o Vitalik Buterin, o cara que criou o Ethereum, talvez ele errou no 10, 20 anos, ele disse assim, eu vejo o flow sendo assim, o humano pede o que quer, solicita. A inteligência artificial fabrica. E o humano debuga. Debuga é o termo de filtra, vê se está certo, não está certo. Então, a força está na capacidade de imputar para pedir e na capacidade de ter senso crítico na saída. Então, para mim, o segundo aspecto é que, sim, todo mundo na sua empresa devia ter letramento impromptu e entender essas ferramentas. Quem tiver diálogo humano vai conseguir extrair dessas ferramentas muito mais coisas. Então, de novo, não tem uma minimização do humano, tem uma valorização das pessoas que entendem e têm repertório ampliado. E se o negócio cuspir de volta uma bobagem, tu tem senso crítico para dizer, está errado? Tudo que falar não é uma verdade, é uma probabilidade, é um gerador de hipóteses. Só que você tem que ter senso crítico. Quem não tem senso crítico vai criticar sem entender, ou pior, vai usar como uma verdade e pode se dar mal. As pessoas que simplesmente executam vão perder seu espaço, porque a máquina vai ocupar grande desse espaço aí. Você concorda com isso, não? Se a sua profissão é um conjunto de tarefas sequenciais repetitivas de cognição curta, você já tem um problema profissional, eu diria assim. Você está fazendo um trabalho de uma máquina. Sabe, Felipe, que o termo inteligência artificial tem gente que não gosta. Quer ver como o que nós somos como humanos é diferente do que essa máquina faz? A melhor pergunta é a seguinte, você já fez algo por amor? Então não foi muito inteligente. Entendeu? Que
O tema inteligência, consciência, sentimento ainda está numa barreira mais distante. Atividades repetitivas, predições, quantidade de elaborar textos, fazer simulações de difusão com imagens, nós vamos ver as máquinas fazendo mais. E que dicas que você pode dar para o pessoal que está agora ouvindo a gente e que ainda não mergulhou nisso, né? Não interessa o tamanho da sua companhia, não interessa o que ela faz. Eu desafiaria vocês a entender mais os fundamentos, porque isso vai estar mais embedado nos softwares, mas eu incentivaria você a incentivar toda a sua turma a serem os melhores da sua indústria no uso de Generative AI e Generative Tech para os problemas dele. O que você vai fazer com isso? Não sei, o teu time vai ter que responder. Essencialmente, eu descobri uma coisa. Inovação é aprender aquilo que os outros não aprenderam ainda. Inovação é uma ciência, é discovery, é ciência de descoberta. Por isso que não se trata apenas de uma inovação ou coisa, é a velocidade do aprendizado. Inovação, no fim do dia, é aprender mais rápido. Cruel, excelente, aprendi um monte de coisa aqui, cara, cabeça borbulhando. Agradeço demais pela tua disponibilidade de bater esse papo aqui com a nossa audiência e nos vemos na próxima. Obrigadão. Valeu. Valeu.